Saudar a todos que estão me vendo em toda parte do mundo, em nome de Jesus. Este é o programa que nós temos frequentemente difundido a palavra de Deus. Através desta plataforma temos difundido a palavra de Deus para todos aqueles que não podem participar, talvez, conosco nos cultos, podem ouvir a mensagem de Deus através desta plataforma. E esta é a oportunidade que o Senhor tem nos dado enquanto vivemos para partilharmos a verdade, a Escritura para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam. E este é mais um dos mecanismos que podemos usar neste tempo para alcançar as almas também que estão perdidas. Nosso tema hoje está em 2 de Timóteo 3, capítulo 3, versículo 14 a 17. Mas se quiser começar do 10, podes fazer. Estarei só lendo 14 a 17. 2 de Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Diz a palavra de Deus. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Aqui temos já a suficiência da Escritura, tanto a importância também de termos conosco a palavra viva de Deus. O apóstolo Paulo, o pai espiritual do jovem pastor Timóteo, está a dar aqui recomendações ministeriais para o ministério do próprio Timóteo. Recomendações. Tenho sempre falado isto, que todos aqueles que servem precisam de ter uma liderança à altura para poderem serem capacitados para o crescimento no serviço. Portanto, toda liderança que não teve uma liderança anterior, ela chumba, porque ele não tem um exemplo para seguir. Os líderes aqui, como Paulo, serviram como progenitor de pessoas como Timóteo, Tito, Epafrodito e outros servos que tantos foram os filhos espirituais de o apóstolo Paulo. Então, aqui nesta matéria que estamos a ler, neste nosso programa de ensino, está no versículo 14 esta informação. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Portanto, sabe quem foi o teu mentor, podemos dizer assim, não é? E permaneça nas coisas que aprendeu, e dessas coisas tu tens convicção. Qualquer líder precisa de ter aprendido alguma coisa em que está convencido que é verdade. Então não tem que ser qualquer coisa. Então, a liderança cristã é uma liderança didática. A pessoa não pode dizer que eu sou crente porque tenho espírito, porque eu vou à igreja. Ele precisa estar alinhado com a sã doutrina. E esta era o interesse principal do apóstolo Paulo para Timóteo, que ele esteja convencido, não é? Ele
aprendeu essas coisas de um homem que confia, estava convencido, porque sabia de quem as tem aprendido. E realmente estava a falar de um homem preparado também para ensinar. Um homem que ensinou o que vivia. Tanto a liderança cristã não aceita, não permite que a pessoa que ensina algo que não seja a sua própria vida real, prática. O ensino cristão exige que o que ensina tenha este tipo de vida. Não pode ensinar algo que você não tenha vivenciado, ou melhor, ou não sabe fazer. O ensino cristão exige que você ensina o que também aprendeu, e depois haja caráter da pessoa que lhe comunicou a mensagem. Este ensino profundo de Deus é requerido em todos aqueles que ensinam acerca de Deus, da Bíblia. O versículo 15 diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Então, a importância, neste caso, das sagradas letras é para ensinar a salvação mediante a fé em Cristo. É isto que, em suma, as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles têm esta capacidade de ensinar alguém para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. No antigo sistema era mediante a fé a Yahweh, portanto, no novo sistema é mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Também vem esta verdade. São duas grandes verdades aqui que Paulo está a comunicar ao Timóteo. São muito fundamentais para quem lidera ou serve a Deus. Aqui no 15 temos o Timóteo, temos a informação que o Timóteo desde criança tem aprendido isso de as sagradas letras. Então, o que as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Portanto, a palavra de Deus, temos dito também que ela tem esta função de levar as pessoas à salvação. A palavra de Deus não tem uma função de debates políticos ou debates para a perdição das pessoas, mas tem esta função de levar essas sagradas letras, que é a palavra de Deus, leva a pessoa à salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Mas outra coisa, aqui no 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil, não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino e para a repressão, para a correção e para a instrução na justiça. Portanto, são essas duas coisas fundamentais que um ministro deve ter em relação à palavra de Deus. Saber que estas sagradas letras são capazes de tornar a pessoa sábia para a salvação. Se não é para a salvação, nós não temos que nos gastar tanto, mas é para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então está certa a Escritura que diz que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, está certo? Porque as sagradas letras têm esta função. E o 16 diz que toda a Escritura é inspirada, portanto temos que ter essa mente também, de que as Escrituras Sagradas são inspiradas, não é? São inspiradas, é uma inspiração, não é? Para ensino, são inspiradas por Deus e são úteis para o ensino, para a repressão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Então, o que Timóteo deve saber é isto. Nós encontramos nos nossos dias pessoas que pensam que a palavra de Deus é uma palavra qualquer, pode ser tratada de qualquer maneira. Então, a palavra de Deus tem que ser aprendida desde a eternidade, não é? A pessoa crescer conhecendo a Sagrada Escritura e o seu valor. Era isto que Timóteo devia saber. Mas Timóteo faz parte dos pastores arrolados para o serviço de Deus e depois ensinado pelo apóstolo Paulo. Então o pastor tem que ter esta fundamentação
no seu crescimento espiritual. Saber que a palavra de Deus, ela é uma inspiração de Deus. Sempre que o homem descurar dessa verdade, ela vai andar de mal a pior. A palavra de Deus é uma inspiração, foi inspirada por Deus. Se nós não cremos que a palavra de Deus foi inspirada por Deus, nós vamos acreditar que a palavra de Deus é palavra de homens. Então, sendo de homens, ela tem pouca validade. Mas se é uma inspiração de Deus, então nós temos a unção de Deus na palavra de Deus. E para quem vai partilhar a palavra de Deus com o resto do mundo, tem que saber que se há a palavra de Deus na sua língua, há a unção de Deus também na sua boca para alcançar as nações. E este é o programa de Deus que nós temos. E temos que crer que ela ensina a fé, ela deixa uma convicção mediante a pessoa que nos comunicou a salvação, o nosso tipo, o Pai espiritual que nós temos, ele comunica-nos a palavra de Deus com esta convicção, não é? E Timóteo teria aprendido isto desde a criança, não é? Desde a criança, ele tem aprendido que as sagradas letras conduzem à salvação. O versículo 15 está muito pleno de razão. Ela conduz a salvação a sagradas letras. Conduz a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Voltamos a ter Jesus no centro. As escrituras são cristocêntricas. Esta verdade temos que falar sem medo. São cristocêntricas. Se nós encontrarmos alguém que leva a escritura ou da escritura extrai outros tipos de ensinamento, que nós temos essa gente nos dias de hoje, essa pessoa está a torcer as escrituras, mas elas são sagradas letras para levar qualquer homem de qualquer parte do mundo à salvação. E toda essa escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. E esta é a coisa muito importante também. Saber que essa escritura é inspirada por Deus. A Bíblia aqui no 16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repressão, para a correção e para a instrução na justiça. Esta palavra inspirada por Deus é útil para fazer esses serviços eclesiásticos todo, e este serviço é completo. Então, aqui temos aqui podemos chamar a suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente para responder às necessidades, às inquietações da alma do homem. É suficiente, necessário. Nós não precisamos de uma outra coisa para acrescentar a Escritura, de uma outra literatura para acrescentar a Escritura nesta matéria da salvação sotéria. Temos a Escritura suficiente, completo, para mudar o homem, o caráter do homem, mudar a posição espiritual do homem, tornar o homem caído, voltar para o seu Criador, Deus. Então, isto é que faz as Escrituras, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Ninguém pode fazer a boa obra sem as Escrituras sagradas, sem ter aprendido as Sagradas Escrituras. Ainda que tenha toda a ciência do mundo, mas sem a Sagrada Escritura, ele não pode fazer uma boa obra. Nós temos pessoas estudadas, pessoas formadas, mas que estão a fazer má obra. Roubam, matam, destroem o mundo, mas estudaram. E realmente falta estas Sagradas Letras. Estas salvam. As Sagradas Letras levam a pessoa a receber a salvação mediante a confissão de fé em Jesus Cristo, lendo as Sagradas Escrituras. Então, Timóteo devia saber que as Sagradas Letras têm esta capacidade e elas são inspiradas. E isto é que cada homem, qualquer homem, tem que saber no seu canto, que as Sagradas Escrituras, elas têm esta capacidade extraordinária. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Se tu não tens a Sagrada Escritura, não tens a salvação, por favor, procura uma igreja evangélica perto da sua casa e lá começa a fazer parte do corpo de Cristo local para aprender a intensidade das Sagradas Letras, ou melhor, para crer em Jesus através do ensino das Sagradas Letras. Nós não temos outro sistema de ensino para a salvação fora das Sagradas Letras. E se a salvação tem que acontecer na vida dos homens, esses homens
devem procurar as Sagradas Escrituras para terem esta graça da inspiração para a salvação. Que meu Deus vos abençoe rica e poderosamente. Aqui vim declarar que não há nenhum mecanismo para a salvação sotéria fora de nós voltarmos às Sagradas Escrituras, Sagradas Letras. Temos que voltar às Sagradas Letras, não importa se nós temos esta e aquela formação, mas para a salvação, por favor, repito, para a salvação dependeremos sempre e unicamente das Sagradas Escrituras. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Não há nenhum outro livro sagrado fora da Palavra de Deus, Bíblia, que tem as Sagradas Escrituras, as 66 livros canonizados, portanto, aqui na Palavra de Deus. Elas têm palavras para a nossa salvação em Cristo Jesus, mediante a fé. Muito obrigado, Espírito Santo, que estou orando. Feche os seus olhos onde estiver e recebe esta oração. Pai, obrigado. Me ensina as Sagradas Letras. Eu quero conhecer, Senhor, conhecer o seu Filho Jesus Cristo através das Sagradas Letras. Me dê esta graça e oportunidade para crescer de glória em glória. E é necessário que transforme a minha vida de glória em glória, Senhor, através das Sagradas Letras. Abençoa todos aqueles que tiveram a escutar esta mensagem para que sejam transformados pelas Sagradas Letras somente, não pelo nosso porte, mas pelas Sagradas Letras, não pela nossa forma de ser, pelas Sagradas Letras, porque estas Sagradas Letras, elas trazem o caráter de Cristo, começando do apóstolo Paulo, que é o próprio imitador de Cristo. Então, realmente, nós sabemos que todos os imitadores de Cristo vão ter este caráter sagrado e vão convencer os homens para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoa todos aqueles que tiveram a escutar esta mensagem e a orar comigo para que sejam renovados e transformados de glória em glória, para a glória de Deus Pai, que vive para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Graças a Deus.